Oi, pessoal, nós vamos iniciar nossa aula de revisão para avaliação, tá? Então, a nossa avaliação, ela vai que a gente viu de forma presencial. Então, nós temos como primeiro conteúdo os níveis de organização dos seres vivos. E aqui nós temos o esquema, tá certo? Onde os níveis de organização, eles vão iniciar a partir de átomos. Os átomos, eles são os elementos químicos encontrados na natureza. Nós temos como exemplo o hidrogênio, o carbono, o oxigênio. Esses átomos, eles vão se agrupar e o agrupamento de átomos vão formar as moléculas. Então, as moléculas, elas são formadas pelo agrupamento de átomos. Nós temos como exemplo a molécula da água, que é formada pelos átomos de hidrogênio e oxigênio, que é o que a gente chama de H2O. Essas moléculas, elas vão se agrupar e o agrupamento das moléculas vai formar as substâncias. Ela não contempla aqui a substância, mas bem aqui no meio, entre molécula e organela, nós temos as substâncias. Nós temos como exemplo de substância a água, tá? O agrupamento de substâncias vai formar o que nós conhecemos como organela. As organelas são as estruturas celulares que estão presentes no interior de uma célula. Essas organelas, elas se agrupam e o agrupamento delas vai formar uma célula. A célula, gente, é a unidade básica da vida, certo? Todo ser vivo ele é formado por célula. E essa célula, ela vai se agrupar e o agrupamento de células vai formar o que nós chamamos de tecidos. Nós temos 4 tipos de tecidos no nosso organismo: tecido epitelial, muscular, conjuntivo e nervoso. A junção dos tecidos vai formar o que nós chamamos de órgãos. Então, nós temos os órgãos: rim, pâncreas, fígado, o osso, né, que ele colocou aqui como exemplo. A junção de órgãos vai formar o sistema esquelético, o sistema reprodutor, o sistema endócrino, o sistema respiratório. E os sistemas vão se juntar e a junção desses sistemas vai formar o que nós chamamos de organismo. O organismo, gente, é um ser vivo, cada um, tá? Então, assim, vários organismos, quando eles se juntam, eles vão formar o que nós chamamos de população. A população, gente, é um conjunto de organismos de uma mesma espécie. E essa população, gente, como ela é o conjunto de uma mesma espécie, ela também pode formar uma comunidade. E o que é uma comunidade? A comunidade, ela já passa a ser um conjunto de organismos de espécies diferentes. Se vocês observarem aqui na população, nós só temos as hienas. Quando eu venho para a comunidade, eu tenho o coelho, a hiena, a cobra, as plantas, ou seja, eu tenho várias espécies que vão formar uma comunidade. E dando continuidade, depois de comunidade, nós temos um ecossistema. O que é um ecossistema? É a junção da comunidade, que são os seres vivos, com o que não tem vida, tá? Então, aqui no ecossistema, eu tenho ser vivo mais ser não vivo. E, para finalizar, nós temos a biosfera. O que é a biosfera? É a junção de tudo. A biosfera, gente, é toda a região da Terra onde nós vamos encontrar vida. E aqui nós temos os níveis de organização dos seres vivos, que é o nosso primeiro conteúdo para avaliação. Dando continuidade, nós temos aqui a segunda parte, que fala sobre a citologia. O que é a citologia? É a parte da biologia que vai estudar única e exclusivamente as células. As células, como eu já falei anteriormente, ela é a unidade básica da vida, certo? E antes de estudar a célula, gente, nós temos que analisar como ocorreu a invenção do microscópio. Por quê? Porque como a célula ela é uma unidade microscópica, ela só foi descoberta a partir do momento que ocorreu a invenção do microscópio. Eu vou destacar para vocês a descoberta do microscópio já voltado para a ciência. Aquele microscópio que foi confeccionado e que teve uma finalidade científica. Esse microscópio ele foi confeccionado pelo Leeuwenhoek, tá? E pela sua curiosidade, gente, ele observou a água.
E nessa água, ele descobriu a presença de micro-organismos. Então, esse foi o primeiro microscópio que teve uma finalidade científica. Depois de Leeuwenhoek, surgiu um outro cientista, no caso, que era chamado de Robert Hooke, e ele também construiu seu próprio microscópio, tá certo? E ele passou a visualizar, através desse microscópio, uma cortiça. O que é uma cortiça? É um material morto, é um pedaço de madeira, no caso, é uma matéria morta. E quando ele observou essa cortiça, ele visualizou pequenos compartimentos, parecia uma casinha de abelha, tá? Então, esses pequenos compartimentos, eles eram vazios, eram ocos, não tinham nada em seu interior. E ele chamou esses compartimentos de cela, tá? Que, traduzindo aí, ele foi identificado como célula. Então, gente, Robert Hooke foi o cientista responsável pela descoberta da célula. E continuando, nós temos aí um processo que nós vamos chamar de teoria celular. O que é a teoria celular? Essa teoria ela foi proposta em 1839 por dois cientistas, que é chamado de Matthias Schleiden e Theodor Swan. E a teoria diz o seguinte: todos os seres vivos, eles são constituídos por células. Então, eles analisaram a célula que Robert Hooke descobriu, perceberam que ela era formada por compartimentos vazios, ou seja, não era a célula que a gente conhece hoje. E eles analisaram tanto plantas quanto animais e perceberam que aquele espaço que era oco, na realidade, ele era preenchido. E foi o que eles analisaram. Aquele espaço que era preenchido por uma substância gelatinosa era o que era considerado realmente uma célula. Por isso que eles formularam essa teoria, onde ele diz que todos os seres vivos são constituídos por células. Posteriormente, em 1958, chegou Rudolf, tá? E ele emitiu a ideia de que ele dizia, gente, que toda célula ele se origina a partir de outra que já existe. Ou seja, a célula ela vai se originar de outra pré-existente, tá? Então, aí a gente pode destacar a descoberta do microscópio, a descoberta da célula e a teoria celular. Dando continuidade, nós vamos falar sobre a célula procariótica, tá? A célula procariótica, gente, é a célula mais simples. Ela é uma célula desorganizada. Por que ela é desorganizada? Por conta da ausência de uma estrutura chamada de carioteca, tá? E essa célula procariótica, ela está presente apenas nas bactérias. Então, os únicos organismos que apresentam uma célula procariótica são as bactérias. E aqui a gente vai destacar as principais organelas celulares e as suas funções. E aqui eu tenho o desenho de uma célula procariótica. Primeira organela, a parede celular. Qual é a função dessa organela? Ela determina a forma e a proteção da célula. Em seguida, gente, nós temos aqui a membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela é responsável pelo controle da entrada e da saída de substâncias dentro da célula. Dando continuidade, nós temos o citoplasma, que é uma região interna, onde ela é constituída por uma solução aquosa. Temos aqui os ribossomos. Esses ribossomos eles são responsáveis pela produção de proteínas. E nós temos aqui o DNA. O DNA é o seu material genético, é o responsável pelas suas características. E aqui eu não destaquei, tá? Porque eu tenho um flagelo, que serve para a locomoção da minha célula, e a cápsula, que é como se fosse uma proteção, ok? Para a gente, o que importa são esses tópicos que eu destaquei. O conceito de célula procariótica e as suas principais organelas. Agora a gente vai destacar um pouquinho sobre a célula eucariótica animal. A célula eucariótica animal é uma célula organizada, tá? Por que ela é organizada? Porque ela apresenta, no caso, a carioteca, ou seja, a procariótica ela não tem carioteca. Já a eucariótica ela tem carioteca e por esse motivo o núcleo dela é um núcleo organizado. Essa célula eucariótica ela está presente nas algas, protozoários, fungos,
animais e vegetais. E aqui nós temos as suas organelas celulares e as funções específicas de cada uma, ok? Temos aqui, gente, a membrana plasmática, que apresenta a mesma função na procariótica, que no caso vai ser a seleção de substâncias, ela vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula. Temos o citoplasma, que é toda essa região interna, tudo isso aqui dentro da minha célula, é o que a gente chama de citoplasma, e ele é constituído por uma substância aquosa, e é nele que nós vamos encontrar as organelas celulares, tá? Temos aqui o retículo endoplasmático liso, esse aqui, tá? Esse retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela produção de lipídios. Dando continuidade, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, tá aqui ele. Esse retículo endoplasmático, ele apresenta ribossomos aderidos a ele. E ambos têm como principal função a produção de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos aderidos e tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o ribossomo são responsáveis pela produção de proteínas, certo? Aqui, continuando as organelas, nós temos os lisossomos. Lisossomos são essas bolinhas aqui, ó. Eles são responsáveis pelo processo de digestão celular, tá? E esses lisossomos, eles são formados a partir das células, das estruturas que vão ser eliminadas do complexo golgiense. Ou seja, são vesículas, na realidade, que são liberadas do complexo golgiense, que vai formar esses lisossomos. Complexo de Golgi ou complexo golgiense, a mesma coisa, ele vai ser responsável por armazenar, empacotar e distribuir substâncias na célula. E ele também, como eu já comentei, vai participar da formação dos lisossomos. Os centríolos, tá? Temos aqui os centríolos, e eles vão atuar no processo de divisão celular. Essas estruturas que eu comentei com vocês são as principais, são essas que eu vou cobrar de vocês na nossa avaliação. E aqui eu tenho o núcleo, tá? Só para a gente finalizar. Qual é a função do núcleo? É essa região central. Ele apresenta outras estruturas no seu interior, que a gente não vai destacar agora, tá? Mas a principal função dele é o centro de controle, tá? Ele vai controlar as atividades celulares e ele vai abrigar o DNA, que é o material genético, tá certo? Ele é o centro de controle da célula e é o local onde vai ser abrigado o seu DNA. E aqui nós temos a célula eucariótica vegetal. As mesmas organelas que nós vamos encontrar na célula eucariótica animal, com alguns detalhes, tá? Nós temos três estruturas, três organelas celulares, que são exclusivas da célula vegetal. A primeira que nós encontramos são os cloroplastos. Esses cloroplastos, eles são responsáveis pela realização da fotossíntese. Em seguida, nós temos a parede celular. Essa parede celular, ela vai proteger a célula e determinar sua forma. E para finalizar, a gente tem o vacúolo. Esse vacúolo, gente, ele vai promover um processo chamado de regulação osmótica. Essa regulação osmótica, ela vai controlar a entrada e a saída de água da célula, ok? Então, aí nós destacamos as células procariótica, eucariótica animal e vegetal. E esse é o nosso conteúdo para avaliação. Vou passar para vocês a atividade, que vai ser a atividade de recuperação paralela. Também é uma revisão para avaliação. Peguem o material de vocês, tá? Que foi passado em sala de aula, o material presencial. Quem tem todos os resumos vai conseguir fazer uma boa atividade, ok? E uma boa avaliação. Tchau, até a próxima.